Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa última aula da disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 3. O tema da nossa aula de hoje é as narrativas no Brasil do século XIX. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, sou mestre em estudos literários e quero dizer já inicialmente que foi um grande prazer estar junto de você ao longo dessa disciplina como um todo. Então, lembrando que o foco da nossa aula de hoje são as narrativas, né? Quando falamos narrativa, falamos dos gêneros em prosa do Brasil do século XIX. Vamos ao quadro para que a gente possa ver algumas perguntas que vão ajudar a contextualizarmos a nossa aula de hoje. Então, como podemos identificar os gêneros em prosa? Então, como são os gêneros em prosa? Os gêneros em prosa são diferentes dos gêneros em poesia, por exemplo, né? Poesia nós temos a estrutura de versos e estrofes. Os textos em prosa, eles não possuem versos nem estrofes. E aí a gente tem, para a gente poder pensar, temos o romance, temos o conto, temos a novela, crônica, que são alguns gêneros em prosa. Qual a relação entre o romantismo e identidade nacional? E pensando aqui especificamente no contexto brasileiro, romantismo e identidade nacional. A gente pode traçar essa relação? Essa relação existe. O que você entende por narrativas breves, por narrativas curtas? E aí essas narrativas breves são em prosa, por isso narrativas, né? E aí a gente pensa aqui, quando a gente fala de narrativas breves, em contos e novelas, principalmente em contos. A novela ela tem uma extensão um pouco maior do que o conto e menor do que do romance, né? Quando a gente fala, o romance jamais poderia ser encarado como uma narrativa breve, mas o conto certamente entra aqui. O conto e a novela podem ser pensados aqui. E quais as características do romantismo e do realismo brasileiro? Então você já percebe aí que na nossa aula de hoje nós vamos tratar do romantismo e do realismo, dos autores românticos, dos principais autores realistas e olhando nessa fatia temporal que é o século XIX do Brasil, aí o século XIX como um todo, e pensando então no romantismo e no realismo, que em termos de narrativa são as estéticas que aparecem com mais força dentro desse contexto dos fins aí, do fim do século XIX, né, do começo até o fim do século XIX. Pensar no romantismo, no realismo e nos autores disso. Então perceba aí que essa aula nossa de hoje ela vai te dar um arsenal muito interessante para você poder trabalhar em sala de aula questões das narrativas brasileiras. E é importante lembrar novamente aquilo que eu já falei lá no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, que essa disciplina ela vai olhar para alguns recortes que se entende como importantes para entender as narrativas em língua portuguesa. Nesse caso, as narrativas, nas primeiras aulas, vimos a poesia, né? Então, saímos de uma ideia de periodização literária, que vê as estéticas desde o início, lá, periodicamente, para a gente pensar de uma maneira mais interessante, agrupando essas estéticas, vendo isso de maneira mais relacional, né? Relacionando essas ideias e tudo mais, e podendo também analisar as obras, olhar as obras com mais atenção, fazendo um trabalho de análise, de observar como essa obra foi escrita, quais elementos presentes nela permite que a gente trate ela como romântica ou como realista, pensar quais os projetos, tanto do realismo quanto do romantismo, são perceptíveis dentro da obra. Então, é uma disciplina muito interessante mesmo nessa perspectiva, pois permite que você que já conhece a periodização das literaturas de língua portuguesa, olhe para momentos específicos e veja nesses momentos específicos características interessantes de serem observadas e de serem pensadas a partir do olhar para o texto literário e para as estéticas literárias. Então, desejo para você uma boa aula, espero que seja uma aula prazerosa, que seja uma aula interessante para você, assim como está sendo para mim ministrar essa disciplina para o aluno aí do curso de letras. Trataremos agora do romantismo e identidade brasileira. E é muito interessante a gente pensar, então, na ideia de romantismo e identidade nacional. O que o romantismo tem a ver com a identidade nacional? E aí é importantíssimo a gente pensar
e a gente dizer que os autores românticos, esses autores desse período aí do século XIX, eles tinham o intuito aí de escrever a história do país. Pode parecer estranho quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente fala aí, nossa, mas não são os historiadores que escrevem a história do país, não são os antropólogos que vão pensar na cultura mais, mas nesse momento especificamente, os autores eles são convidados a pensar esse país, a pensar a história desse país, a pensar a identidade brasileira. Sabemos que o Brasil ele é um país que foi colônia de Portugal durante muito tempo e um país que tem relações muito complexas com outras culturas, com outras literaturas. Então, esses autores do romantismo, eles tentam problematizar essas questões de alguma maneira em suas obras. Vamos ao quadro, então, para que a gente possa ver a seguinte pergunta, né? Qual o projeto literário do romantismo brasileiro? Existe um projeto literário nesse romantismo? E aí eu gostaria de que a gente frisasse especificamente na primeira geração do nosso romantismo. Porque quando a gente fala de identidade nacional, a primeira geração é a geração que nos dá mais instrumento para pensar na ideia de identidade nacional. No romantismo brasileiro nós temos 3 gerações, né? Temos a primeira geração, que é essa que eu disse da questão da identidade nacional. Temos a segunda geração, que é aquela geração do mal do século, do ultrarromantismo. E temos a terceira geração, que é pensada aí como condoreira, que é um período de transição para o realismo já. Mas quando a gente pensa em identidade nacional, vamos pensar na primeira geração romântica. Vamos no quadro para que a gente possa ver aí que uma das maiores exigências imposta ao movimento romântico foi delinear uma identidade cultural que nada tivesse de parentesco com a metrópole portuguesa. Então, uma busca por se livrar dessa característica, dessa ligação com a metrópole portuguesa. Os escritores românticos estariam, consequentemente, engajados na construção da brasilidade. Aqui a gente vê uma ligação muito direta, muito propícia, né, com a questão de identidade. Construir a brasilidade é construir e pensar a identidade nacional, a identidade do Brasil. Então, por isso que eu disse que o nosso foco, nesse momento, é pensar a primeira geração romântica. Vamos no quadro, então, para que a gente possa ver as características dessa primeira geração romântica. Temos como característica o indianismo. Então, o que seria esse indianismo? É trazer o nosso nativo, o índio, pensá-lo, então, como um herói nacional. Um herói aí até mesmo se aproximando das narrativas lá dos poemas épicos medievais. O índio ele vai ganhar essa característica de um herói que tem características do cavaleiro medieval, e assim como a Índia, né, tem características da princesa medieval, porque tenta-se buscar o passado histórico para reescrever a história do país. A gente percebe que é de maneira muito idealizada, que a gente sabe que a história do país não foi essa, mas literariamente eles tentam escrever por meio dessa postura do indianismo. O fanismo. O fanismo é um amor à pátria sem medidas. É um amor extremo à pátria e à construção da identidade nacional. Então, o ufanista, por exemplo, a minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Perceba que é sempre ver o país dele como melhor, como maior, como mais bonito, e etc. Temos o nacionalismo, que liga-se com o fanismo. O fanismo a gente pode até pensar que é um nacionalismo exagerado, para além, né, do nacionalismo. E a idealização do passado é tentar pintar esse passado com tintas mais bonitas. Ver o passado de maneira mais bonita. O passado é, por exemplo, um herói, trazer o índio como o herói nacional, ver as paisagens brasileiras como belas. Então, construir um passado diferente, um passado bonito. No quadro, nós podemos então ver um pouco sobre essa primeira geração romântica. A intenção é mobilizar o dado da paisagem natural e a cultura indígena para criar o universo mitológico brasileiro, que vai fundamentar a grandiosidade da nação brasileira. Por isso, os escritores românticos vão se ocupar em descrever a natureza exuberante do Brasil e valorizarão a figura do índio como ser virtuoso, criando assim
o passado mítico. Então é um passado mítico. A identidade nacional, a nossa verdadeira literatura. Então aqui os primeiros românticos, eles acreditam que eles estão fazendo a verdadeira literatura brasileira, a verdadeira literatura que possui essa identidade nacional. Então perceba que ele quer se distanciar a todo momento, né, da metrópole portuguesa. Então ele não quer nenhuma ligação com essa metrópole, de maneira nenhuma. Ele quer a distância dela e quer mostrar o país com as cores do país. Mas é claro, gente, que a gente tem que perceber que existe uma idealização muito grande, né? É vestir o índio da maneira como o índio não era, é pensar a natureza do Brasil. A natureza do Brasil é lindíssima, nós sabemos disso, e naquele momento histórico, então, deveria ser ainda mais bela, mas é deixar ela ainda mais bonita, é exagerar, né? É pesar aí nas cores para a descrição da identidade nacional e para criar essa identidade de fato. Então, quando a gente pergunta lá se tinha um projeto nessa primeira geração romântica, tinha um projeto, que era criar a identidade do Brasil, era pensar a identidade do país, e os escritores daquele momento, eles tinham muito isso em mente. Nós estamos criando a identidade nacional. E para criar essa identidade, vale recorrer, sem dúvida, à criação desse passado mítico, dessa história idealizada, como eu disse, o índio como um cavaleiro medieval, que luta como se tivesse uma espada, como se estivesse no cavalo branco, a Índia como uma princesa europeia. E aí, por mais que eles tentem fugir do universo europeu, aqueles autores naquele momento, os recursos que eles possuem para isso, são recursos que vai acabar fazendo uma paisagem, uma criação brasileira, elegendo um herói brasileiro que tem características que não são brasileiras de fato. Mas a tentativa foi grande e é importante pensar, então, o romantismo ele tem esse objetivo de construir uma identidade nacional, principalmente a primeira geração romântica. E por isso o indianismo, o fanismo, o nacionalismo e a criação de um passado idealizado. Então, desse modo, nós discutimos as relações entre o romantismo, principalmente a primeira geração, e a construção da identidade nacional. Trataremos agora da influência dos romances estrangeiros na construção da literatura brasileira. Não dá para a gente pensar a literatura brasileira sem pensar nessas relações que se estabelecem com romances, com textos e narrativas, romances, contos, enfim, principalmente europeus, franceses, ingleses, até mesmo alemães, visto que nós fomos um país colonizado, e a nossa história é desse diálogo com esses outros textos. Vamos no quadro para que a gente possa falar um pouco sobre isso. O romantismo no Brasil teve diferentes facetas, visto que recebeu influências internacionais notáveis. Então essas várias facetas do romantismo têm a ver com essas influências internacionais. Você não deve pensar que a influência internacional impede o desenvolvimento do projeto romântico de construir uma literatura nacional. Então, o romantismo ele tem esse intuito aí de construir uma literatura nacional. Em verdade, as influências são necessárias para que as obras brasileiras participem da literatura mundial, sem que com isso resulte a perda de sua particularidade. Nós estamos falando de um momento específico que esses autores, né, esses escritores brasileiros, a maioria deles pertencem a classes altas, né? E eles vão estudar fora do Brasil, leem livros em francês, em inglês, em alemão e trazem essas influências aqui. O que a citação mostra aqui pra gente é que não precisamos pensar, por exemplo, você pensar aí, nossa, mas queria construir identidade nacional, mas só pegava ideias dos romances estrangeiros. Isso, nesse momento, a literatura, a cultura se constrói por esses diálogos. Então é interessante pensar, porque isso colocava a literatura brasileira dentro do circuito literário internacional, visto que tinha esse diálogo com outras obras, com outras produções, e mais que isso, né? Isso não impedia que a literatura brasileira tivesse a particularidade dela,
Porque esses autores, eles poderiam usar ideias de fora, mas tem particularidades que são nacionais. Por mais que elas fossem tingidas ou idealizadas, né, e pensadas de outra forma, havia uma discussão que era evidentemente nacional. No quadro, nós podemos ver alguns autores que influenciaram a produção romântica brasileira, e aí focando principalmente aí nos franceses e nos ingleses. Temos o filósofo o Rousseau, francês, aquela ideia do bom selvagem, que está muito no nosso índio, né, no primeiro romantismo, o índio bondoso, virtuoso, muito vem dessa noção de bom selvagem do Rousseau. Temos o Victor Hugo, que é um francês, e aí o Victor Hugo ele influencia principalmente o terceiro momento lá do romantismo, lá no Castro Alves, por exemplo, a poesia do Castro Alves, que é essa poesia social, esse olhar para a sociedade e a própria questão do abolicionismo vem bastante desse olhar do Rousseau. Temos Chateaubriand, o Flaubert aí influenciando principalmente o realismo. Lembre-se que o Flaubert escreveu Madame Bovary, então ele influencia bastante o nosso realismo. Émile Zola, que também influencia o naturalismo em especial, um outro momento da nossa literatura, que está ali junto, né, realismo e naturalismo, convivendo. O Lamartine, o Alexandre Dumas Filho, influencia muito o Dumas Filho aqui, as peripécias que estão em torno das narrativas dos folhetins, né, as características folhetinescas estão muito no Dumas Filho. Temos o Byron, Lord Byron, que é inglês, e aí a gente tem o Byron e o William Blake aqui, que são esses dois, influenciam principalmente o Byron, a gente pode dizer, a segunda geração romântica, que é o ultrarromantismo, que é a morbidez, a passionalidade. Então a gente vê muito fortemente isso lá na segunda geração romântica. Então percebo uma infinidade de escritores, e é claro que tem outros que influenciam a nossa produção tanto de narrativas quanto de poesia, a gente pode dizer que tem essa influência, sem dúvida alguma. E pensar de que maneira que essas influências acontecem, que as influências se fazem. Pense que o Brasil, então, está dialogando com o cenário mundial de maneira geral e com grandes obras da literatura do Ocidente. No quadro, nós podemos ver aí uma citação que vai tratar exatamente disso. É preciso que você tenha em mente, a todo instante, que a influência estrangeira de poetas e prosadores não significa réplica. Não pensar a ideia de influência como réplica quer dizer cópia. Pois foi a partir dessas tendências da literatura mundial que nossos autores trabalharam na construção de um projeto de literatura nacional brasileira. Então nós vemos que até mesmo essa influência, ela se baseia em um projeto de pensar a literatura brasileira, a literatura nacional. Mesmo que tenha esses processos aí de cópia, enfim, a gente tem um projeto de construção da literatura nacional que se liga diretamente a um projeto de construção da identidade brasileira. Então essa citação ela é muito importante para a gente pensar, porque às vezes a gente está falando sobre influências, enfim, e aí parece que imediatamente vem na nossa cabeça a ideia de cópia, né? Que há uma cópia, que os autores brasileiros copiavam os europeus e etc., e que como se constrói a identidade com cópia. Mas a gente tem que entender esse processo dialético da cultura de maneira geral, da cultura brasileira e da cultura de maneira geral. São processos de diálogos, as culturas se conversam, as culturas se dialogam entre si. E o romantismo, nesse momento, essas influências aí no romance, ela se faz dessa maneira. Então a gente viu ali autores, por exemplo, que influenciam e influenciaram o realismo. Outros autores, a maioria deles, na verdade, que são ali, influenciaram mais o romantismo. Mas há autores também que influenciaram o realismo, que influenciam várias estéticas. Ainda hoje, sem dúvida alguma, as influências estrangeiras estão muito vivas
dentro da nossa cultura e dentro da nossa produção literária, produção artística de maneira geral. Então, é importante, quando a gente pensa nessas influências, ter em mente que a nossa literatura é uma literatura que surge de um contexto de colonização. A gente já surge totalmente ligado, né? O Brasil, tal qual a gente conhece agora, tal qual a gente conhecia naquele momento, é um país que surge ligado a uma colonização. Já é um diálogo cultural, né, entre os nossos nativos estabeleceram com os europeus. Então, a nossa criação da nossa literatura tem essa influência, tem essa discussão com poetas e prosadores estrangeiros e principalmente europeus. Percebam também que quase não aparecem autores portugueses nessa lista de influências, porque pretende negar a colonização portuguesa, a metrópole portuguesa. Então vamos beber lá na França, vamos beber na Inglaterra e deixar Portugal de lado. Desse modo, então, nós discutimos as influências francesas e inglesas nos romances brasileiros. Trataremos agora da narrativa romântica no Brasil. E vamos pensar então que estamos tratando do romantismo. Tomar cuidado para não confundir romance e romantismo como se fossem a mesma coisa. Romance é um gênero, né, literário, romantismo é uma estética artística. Existem romances que são românticos, que se ligam ao romantismo, assim como existem romances realistas, romances modernos e por aí vai. Há uma confusão, inicialmente, porque o romance, gênero, ele surge muito ligado ao romantismo, que é a estética, e o romance, gênero, também, a palavra, como a gente fala romance, logo na cabeça da gente vem questões amorosas, enfim, e a ideia do gênero não abriga, nem todo romance conta uma história de amor, a gente sabe disso. Vamos no quadro, então, para que a gente possa ver a estrutura da narrativa e o trabalho dos românticos, como que essas narrativas românticas brasileiras se construíam. Então nós temos uma estrutura narrativa que é aquela estrutura geral dos textos em prosa. Temos espaço, tempo, personagens. E vamos ver como isso acontecia no trabalho da obra literária. Tanto o espaço quanto o tempo são marcados por extrema subjetividade. Então a gente vê uma subjetividade muito forte dentro desses textos. Muitas vezes a subjetividade do narrador, naquele momento da produção, define o espaço e o tempo. Então o espaço fica mais alegre, fica mais bonito, se o narrador está alegre, se os personagens estão alegres, e o tempo também tem essa mudança. Temos muitas intrigas, é importante pensarmos que o romantismo aí, ele se liga muito ao folhetim, e o folhetim é aquela estrutura de textos que eram publicados em jornais por capítulos, próximo daquilo que a gente entende da telenovela hoje. E para atrair público, para atrair vendas, os folhetins eles trabalhavam muito com intrigas, né? Então, no final de tal capítulo, deixa alguma coisa no ar, ou acontece alguma intriga, e isso faz com que o leitor queira ver o próximo. Então, a intriga acontece muito pelos personagens. As intrigas são muito fortes, são histórias que têm muitas reviravoltas. Voltando no quadro, então, a gente vê também uma outra característica que é o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Uma divisão clara entre bem versus mal. Então, os personagens são bonzinhos até demais, né? Aquelas mocinhas românticas que ficam à espera de um grande amor, que não reclamam da vida, que são bondosas, extremamente bondosas. E temos os mocinhos também românticos, que são corajosos, que são viris, são características muito maniqueístas mesmo. E os vilões, que são péssimos, são malvados, são feios. Então cria esse jogo entre bem e mal, em que geralmente, em quase todas as narrativas românticas, o bem vence no final. Ou morre-se de amor, ou o bem vence no final. Isso ajuda a gente a pensar nessa estrutura desse texto romântico. Vejam como o tempo, o espaço, os personagens vão jogar diretamente com esse trabalho do maniqueísmo, das intrigas, da subjetividade que está muito à tona. No quadro, nós podemos ver mais uma reflexão aqui sobre o romantismo, né?
O romantismo construiu uma comunicação literária a fim de entreter os seus leitores. Então, lembra que eu falei do folhetim? Então, tem esse objetivo de entretenimento, de entreter o leitor. Por isso as intrigas, né? O leitor quer ver o que acontece. As histórias têm que ter muitas reviravoltas. Foram produzidas dessa forma histórias nas quais burgueses conseguiram se conhecer e se projetar sobre a figura do herói ou da heroína, acompanhando-se em peripécias e aventuras excitantes. Então, esses heróis e heroínas vivem peripécias e aventuras excitantes. O maniqueísmo se liga muito a isso também, né? É todo momento aquela guerra do bem contra o mal. Agindo assim, o romantismo equilibrou em sua estrutura a realidade do século XIX com os fatos originais e exóticos que cantavam a atenção dos leitores. Então nós percebemos aí o modo como o romantismo, a narrativa romântica, ela equilibra aquela busca por uma identidade, aquela busca por uma literatura nacional, aquela idealização, as peripécias e tudo mais, com a questão do próprio século XIX. Por quê? Porque tem uma sociedade burguesa que quer ler textos que entretém. Eles querem texto para entretenimento, para se divertir, para sonhar, para chorar. E o autor romântico, ele vai buscar esse objetivo, né, de entreter esse público. No quadro, nós podemos ver algumas temáticas do romance romântico brasileiro. Romance romântico, então, era o romance produzido no romantismo. Temos a narrativa indianista, que busca aquele passado mítico, cria o índio como um herói nacional. Temos a narrativa sertaneja, que também é conhecida como regionalista, que aí vai olhar o interior do Brasil, né? Vai ver não só a cidade grande, as metrópoles, as capitais, mas o interior, o homem do interior. Temos as narrativas de costume, são narrativas urbanas, que se passam nas grandes cidades. Pensando que tudo aqui tem uma carga forte de idealização. Quando a gente pensa nessa divisão aqui, a gente está falando do romantismo de maneira geral, mas estamos falando muito também da produção do José de Alencar, que foi um dos nossos autores, e o José de Alencar tinha essa produção que tinha essa característica, mas o José de Alencar ele produziu dentro dessas três possibilidades aí, da narrativa indianista, narrativa urbana e a narrativa regional. Mas os autores, de maneira geral, românticos, têm essa produção. No quadro, nós podemos ver aqui alguns autores românticos. Nós temos o Antônio Gonçalves Teixeira de Souza, temos Joaquim Manuel de Macedo, temos o Bernardo Guimarães, o Visconde de Toné, Franklin Távora e Manuel Antônio de Almeida. São alguns dos importantes nomes aí do nosso romantismo. Um dos nomes que merece atenção especial e que a gente precisa falar aqui é, sem dúvida, aquele autor que eu falei ali anteriormente, que é o José de Alencar, que produz produz tanto romances indianistas, quanto romances urbanos, quanto romances regionalistas. Os outros, por exemplo, o Tonelli tem um romance regionalista muito bonito, chamado Inocência, e que vai trazer diversas questões de uma região específica do interior do Brasil, misturada a uma história de amor e de sofrimento. Então percebam aí como esses autores vão trabalhando essas temáticas, essas peripécias, a fim de entreter o público burguês. Então, desse modo, nós trabalhamos a narrativa romântica no Brasil. Vamos então agora para a nossa primeira situação-problema da aula, e nós vamos nessa situação-problema propor uma relação entre literatura e pintura. Vamos ao quadro então para que a gente possa ler. Imagine que você é professor de literatura e foi convidado a dar um aulão de literatura para pré-vestibulandos, tratando do romantismo brasileiro. Para isso, você busca chamar a atenção dos alunos, fugindo dos métodos mais tradicionais de ensino e tentando relacionar a literatura com outras produções artísticas, como, por exemplo, a pintura. Então, fugir daqueles métodos que falam só sobre... que vão falar sempre sobre... vão ver a literatura de maneira periodicizada, ver as estéticas literárias. Então, a fim de mudar o seu procedimento, você vai fazer a relação da literatura com outras artes, que é uma possibilidade de trabalho bastante interessante. Vamos no quadro para nós vermos
O que motiva, quais perguntas podem te motivar nessa situação problema? Qual pintura você pode escolher para ilustrar características do romantismo brasileiro? Quais elementos essa figura deve fornecer? Então, vamos pensar aí. É importante pensarmos que o romantismo brasileiro, temos que pensar nas características desse romantismo. O romantismo brasileiro, ele tem várias fases, mas dando ênfase na primeira fase, a gente vai ver essa necessidade de construção de uma identidade nacional, na construção e no entendimento do índio como um herói nacional. Nós temos as paisagens naturais idealizadas, e aí essa questão da idealização da subjetividade, nós podemos jogar para todas as outras fases do nosso romantismo. Então nós temos os espaços são idealizados, a descrição do espaço tem muita ligação com a subjetividade do narrador ou do personagem. Os espaços são mais escuros, se a situação é mais mórbida, são mais claros, se as situações são mais alegres, então tem essa ligação. E nós temos o grande apreço aí pela subjetividade, como eu já disse, pelas emoções e pela construção de uma identidade nacional. Então, para resolver essa situação-problema, a gente pode ver no quadro uma obra do Victor Meirelles chamado Moema. E nessa obra nós temos uma figura de uma índia que está numa paisagem exuberante. A Índia por si só é também uma figura exuberante, muito idealizada, né? Um corpo exuberante, belíssimo, muito idealizado a partir de um ponto de vista do romantismo, né? Do modo como o romantismo via o índio dentro desse contexto. É um quadro de 1866, então ele dialoga diretamente com uma estética romântica. Vejam aí a paisagem, o modo como o corpo dessa índia está estendido no chão, por meio nessa paisagem belíssima, onde nós vemos a água, vemos céu, vemos natureza, e percebam aí que o céu e o mar em muitos momentos se encontram. E nós temos uma total idealização da imagem mesmo, uma idealização da figura desse índio, e a beleza, né? É belíssima, as narrativas românticas trazem essa beleza. Então, sem dúvida alguma, nesse aulão aí, em que você pode propor para o aluno, você pode trazer, então, essa imagem, e talvez até abrir a aula com essa imagem, né? Trazer essa imagem e perguntar para o aluno, qual estética literária essa imagem ilustra melhor? E deixar eles discutirem entre eles, provavelmente aluno de pré-vestibular vai estar bem ligado, que é a primeira geração romântica, e aí você vai poder discutir com ele as características daquilo, a criação, como a própria corrente dentro do romantismo, que é a corrente indianista, que elege a figura do índio como herói nacional, da Índia como uma princesa brasileira, né, como a heroína das narrativas brasileiras, e o índio como um herói. Essa imagem a gente vê uma figura idealizada, belíssima, a natureza sempre bela, exuberante, e uma grande subjetividade, né? A gente vê como o pintor, nesse quadro, exprime extrema subjetividade ao pintar essa Índia chamada Moema. E a gente consegue relacionar isso de maneira bastante interessante com o romantismo, pensando também que esse quadro ele vem confirmar características estéticas desse momento específico. Então, acredito que é um quadro que ajuda muito você a pensar nisso e relacionar literatura com pintura e tentar trazer essas relações para dentro da sua vida profissional. Trabalhar literatura e interartes é uma proposta bastante interessante que pode ajudar. E aqui a gente tem uma situação de um aulão pré-vestibular, mas na sala de aula, no dia a dia, no cotidiano escolar, pode ser de muita valia a busca dessas relações. Então, desse modo, nós resolvemos a nossa situação-problema da aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de interação, aquele momento bastante aguardado em que nós discutimos questões referentes ao que a gente está vendo na aula, o momento que você vem e participa também
dos nossos questionamentos. Vamos para o quadro, então, para que a gente possa ver a seguinte afirmação, vinda do Antônio Cândido, que é um grande estudioso da literatura brasileira. O Cândido diz: estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. Então ele traz essa ideia para a gente. Estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. Então a gente vai ver essa afirmação do Cândido e a partir do que a gente viu na aula de hoje, vamos ver a seguinte pergunta. A partir das discussões da aula, o que você entende por essa afirmação? Então, o que você entende pela afirmação que diz que estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada? O que você entende por essa afirmação? Então, vamos deixar a afirmação aí na tela. Nós vamos por uns minutinhos aí para que você possa pensar sobre isso. Pense no que a gente discutiu, principalmente sobre as influências, né, dos romances estrangeiros dentro do Brasil. E já nós voltamos, então, para pensar juntos sobre esse questionamento. Muito bem, então retornamos, né, do nosso momento. Vamos relembrar a pergunta novamente, vamos até o 4 para que a gente possa relembrar. A partir das discussões da aula, o que você entende por essa afirmação, que é essa afirmação que nós temos, estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. E o Cândido, ele coloca luz sobre uma questão muito importante para a gente pensar a nossa literatura. A literatura brasileira, de um país colonizado, ela surge a partir de diálogos com outros textos. E a premissa da literatura comparada, que é uma área de estudos dentro da área dos estudos literários, é pensar nessas relações de diálogos entre os textos e pensar essas relações sob uma perspectiva especialmente que não considera que essas influências desses textos sejam algo que, por exemplo, que a literatura brasileira é pior que a literatura, por exemplo, francesa, porque é uma literatura mais nova, porque ela tem influência dos textos franceses, não. É pensar nesses diálogos, e o Cândido ele traz isso, ele explora essa ideia desses diálogos existentes. Teve momentos aqui da aula a gente mostrou, né, vários autores, por exemplo, Lord Byron, como influenciou a segunda geração romântica, o Victor Hugo, como ele influenciou Castro Alves, e diversos outros autores que influenciam a nossa produção. Então, pensar a literatura brasileira como literatura comparada é exatamente isso, é essa ideia. É pensar o texto, os nossos textos, sempre em diálogo com outros textos e ver nesses diálogos uma atitude de estudo proveitosa e interessante. Como esses diálogos acontecem, como eles se fazem,
quais são nossas particularidades dentro desse quadro aí de uma possibilidade de pensar uma literatura comparada, sempre em relação com outras expressões artísticas e, nesse conjunto, expressões literárias também. Desse modo, então, nós finalizamos a resolução do nosso primeiro momento de interação da aula de hoje. Falaremos agora sobre o romance de José de Alencar. José de Alencar é um dos nossos maiores autores do romantismo brasileiro, um dos nossos maiores romancistas, e nós vamos observar agora com atenção a produção romântica do Alencar. Vamos para o quadro, então, para que a gente possa ver essas várias faces do romance de Alencar. Então, nós temos em Alencar várias perspectivas. Temos o romance indianista, e são perspectivas, por isso aqui, várias faces, né? Diferentes e interessantes de serem observadas. Temos o romance indianista, nele a gente configura aí dois títulos interessantes, que é Iracema e o Guarani. Temos o romance urbano, Lucília e Senhora, romances belíssimos. Romance regionalista, O Gaúcho e o Sertanejo. Romance histórico, As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Então percebam que Alencar, eu coloquei aqui no cantinho para você se lembrar, ele tem um projeto de literatura que busca mapear o Brasil, que busca mapear a identidade brasileira. Vale a pena a gente dizer que o romantismo, ele tem essa busca pela identidade nacional. E no Alencar a gente vê isso, olha só. Ele vai olhar a figura do índio e vai construir aquele índio, por exemplo, em Guarani e Iracema, o índio que é um herói, que se aproxima muito da figura do cavaleiro medieval europeu. Temos o romance urbano, em que o José de Alencar vai olhar para os problemas da cidade. E quando eu digo problemas da cidade, na verdade, não é lançar uma crítica para esses problemas, mas ele vai ter como cenário a cidade e as relações que acontecem, principalmente entre a burguesia das cidades, né? Olhando principalmente ali para o cenário do Rio de Janeiro. A minha fase favorita do Alencar é essa fase dos romances urbanos. A gente tem obras como Lucília e Senhora, que vão tratar dos ambientes urbanos, das relações sociais nesse ambiente. Temos o romance regionalista, que vai olhar para o interior de maneira também idealizada, que temos o gaúcho e o sertanejo. Temos o romance histórico, aventura, peripécias, enfim, que a gente tem As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Então é muito bacana a gente poder perceber como é que o Alencar tinha um projeto de pensar o Brasil em todas as suas faces, né? Pensar o Brasil lá, o passado do Brasil, por meio do romance indianista, de pensar a urbe brasileira, as metrópoles, as relações sociais dentro das cidades, pensar o interior por meio desse romance indianista, por meio dos romances regionalistas, pensar o interior do Brasil, as regiões afastadas, os grandes centros, que não apareciam na literatura. Então ele coloca isso à tona dentro do seu texto, e observar esse romance mais com peripécias, que são romances históricos, construções históricas, próximo lá da ideia de enredos épicos, né, com aventuras, feitos heróicos. Então aqui no quadro nós podemos ver um trecho que vai falar dessas várias faces do Alencar. Podemos encontrar nos 21 romances de Alencar dois autores diferentes. Então percebam, dois autores em um único autor. O Alencar dos Rapazes, que criou personagens heróicos e imponentes. Principalmente aqui a gente pode falar do Alencar dos romances históricos. E o Alencar das Damas, cujos temas são graciosos e sentimentais, conforme asseverava Cândido. Então, além desse projeto de pensar o país, ele tinha um projeto literário também de atingir diferentes públicos. Então tem as histórias de aventura, as histórias de peripécias aventurescas, heróicas, que na época era mais lida e vista pelos rapazes. Essas narrativas, né, de aventura. E tinha as outras narrativas mais sentimentais, enfim, que as moças aí liam mais. Então tem esse projeto também de atingir diferentes públicos, de pensar o Brasil como um todo e atingir diferentes públicos. No quadro, nós vemos um trecho de um romance indianista do Alencar, que é Iracema.
E aqui, na verdade, a gente vai, antes da gente ir para o trecho, que a gente vai em breve, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que esse romance traz, né? O romance narra o encontro amoroso entre Iracema, a índia Tabajara, e Martim, o colonizador português. O amor entre eles tem que superar o preconceito dos índios contra o homem branco e a guerra entre as tribos indígenas brasileiras. E Iracema morre ao final por não aguentar a tristeza e a saudade que sente de Martim, que estava lutando junto aos índios. Ela vem a falecer, mas não se antes entregar o seu amado filho Moacir, fruto do amor de ambos. Então nós vemos aqui uma narrativa pelo enredo bastante idealizada desse encontro entre o português e o índio. E desse encontro nasce o filho Martim, que representaria ali o nascimento também de uma nação, né? Dessa mistura do sangue índio com o sangue europeu. Temos a morte da Índia e temos todo esse cenário aí, idílico e muito belíssimo em que o Alencar vai construir. E construir muito e de maneira muito idealizada essa heroína que morre ao final, mas que entrega o filho ao amado, que é Iracema. Agora nós vamos ver o trecho de Iracema no quadro e ver como essa descrição ela é um trecho muito conhecido na literatura brasileira, você já deve ter visto em algum lugar, e olha o modo como ele descreve, de maneira bastante idealizada, Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a virgem morena corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra como as primeiras águas. Percebam uma descrição bastante idealizada e que traz uma personagem que é belíssima, é sobre-humana, né? Ela tem os cabelos mais negros que a asa da graúna. Então é todo um trecho, um parágrafo todo, em que o narrador criado pelo José de Alencar busca descrever essa heroína desse romance, essa virgem dos lábios de mel, essa mulher que é mais rápida que a ema selvagem, e que vai se apaixonar pelo português, e que vai trazer à tona em seu ventre o filho que representa o nascimento também do Brasil, da identidade brasileira, por meio desse encontro entre índio e português e a figura do europeu. Então a gente percebe de que maneira, aqui a gente percebe bastante como que o romance indianista era, como que ele pintava, como que ele criava o índio para o leitor. Desse modo, então, nós discutimos o romance de José de Alencar. Trataremos agora da narrativa realista no Brasil. Então nós vamos pensar no realismo, especialmente no romance realista. Como que esse romance, essa produção realista em prosa se faz. Vamos no quadro para que a gente possa pensar na estrutura da narrativa e o trabalho dos realistas. Então, quando a gente fala de estrutura narrativa, estamos falando de algumas categorias fundamentais do texto narrativo, que é espaço, tempo e personagens que aparecem na narrativa realista, que na narrativa em prosa de maneira geral. Então, os textos narrativos têm essa estrutura de maneira geral. Nós temos, então, nesse espaço, tempo, personagens, nós temos como personagens pessoas comuns. Não são mais heróis idealizados, como a gente vê, por exemplo, quando estudamos o romantismo. São pessoas comuns, do dia a dia. E são personagens que são marcados pela fatalidade das leis da natureza. Existe no realismo um cientificismo forte, especialmente quando a gente fala lá do naturalismo, né, dos romances naturalistas, que fazem parte desse momento aqui do realismo. Então são pessoas comuns que são entregues à fatalidade da natureza e têm um olhar científico para essa sociedade. Então, tanto o tempo, quanto os personagens, quanto o espaço, eles vão estar marcados por essas marcas objetivas, né? O espaço ele é descrito
pormenorizadamente, sem muita idealização. Então a gente não vai ver que aqueles espaços são descritos, né, de acordo com a emotividade dos personagens, como a gente vê muito no romantismo, por exemplo, que se o personagem está feliz, o cenário é de uma maneira, se ele está triste, o cenário é outro, o próprio tempo, tá, não, o realismo, como o próprio nome diz, ele tenta captar a realidade de maneira muito próxima do que ela realmente é, como se estivesse fotografando ali a realidade. Então vai olhar o cenário como ele é mesmo, e geralmente vai se olhar para as questões, para personagens comuns e que erram, e que têm desvios morais. Então não existe mais aquele mocinho e o vilão, né? Não existe mais esse olhar maniqueísta para a narrativa. Todo mundo pode ser bom e pode ser mal. Então todo mundo tem uma moralidade dúbia, e os seres humanos são influenciados pelo meio que eles vivem. Então, se ele vive num meio de degradação, por mais que ele tente, ele vai cair, ele sempre vai ser daquela maneira. Então, percebam aí como essa construção se realiza. Vamos ao quadro para que a gente possa ver uma fala do Alfredo Bose sobre as características da narrativa realista. Desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima, e busca-se para ambas causas naturais, raça, clima, temperamento ou culturais, meio e educação, que lhes reduzem a muito a área de liberdade. Então, o personagem, ele é tratado, o que acontece na vida dele se dá por conta de causas naturais, como a raça, clima e temperamento, e causas culturais, como meio e educação. E isso tira a liberdade desses personagens, né? Porque não há aquelas saídas cheias de peripécias como a gente vê no romantismo, né? Grandes desfechos, assim, não. Aqui a gente sabe que esses personagens eles são guiados por essa questão. O escritor realista tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista, de dissecar os móveis do seu comportamento. Então perceba que esses personagens são dissecados como se fosse um corpo mesmo humano, uma linguagem própria mesmo da biologia, do campo das ciências, que é dissecar esses personagens para desnudar os seus problemas, as suas questões íntimas e pessoais, e essa análise desses personagens, ela não tem nada de subjetivo, pelo contrário, vai olhá-los como um objeto a ser analisado. E isso traz histórias interessantíssimas, porque desnudar os personagens dessa maneira é fazer também uma crítica à sociedade que constrói essas pessoas comuns. No quadro, nós podemos ver alguns autores realistas e naturalistas brasileiros. Lembrando, a gente fala de realismo e naturalismo, são estéticas próximas, mas são estéticas diferentes, né? A gente tem o naturalismo, uma questão, esse cientificismo de que eu falei, o naturalismo ele é bem mais forte, ele é bem radical. O naturalismo geralmente vai olhar para as populações mais pobres, mais carentes, né? Vai olhar aquele organismo social específico e ver como aquilo se dá. Então nós temos o Machado de Assis, que é um exemplo clássico do realismo. O Machado é o nosso maior autor da nossa literatura. E ele é um autor realista, enquadrado no realismo, mas o Machado, na verdade, esses grandes autores eles não cabem nessas caixinhas. E temos o Aloysio de Azevedo e o Raul Pompeia, que se enquadram mais até com o naturalismo do que com o realismo em si. Mas, na verdade, é o mesmo olhar objetivo, impessoal, científico para a sociedade, porém o naturalismo ele vai além com esse cientificismo, né? Ele vai além com isso. E aí, abrir o parênteses, que eu já comecei a falar, e falar novamente do Machado de Assis, que é o maior dos nossos autores, né? Do realismo, enquadrado naquele momento do realismo, inclusive o romance dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que abre, dentro de uma ideia de periodização, que abre o realismo no Brasil. Porém, o Machado ele não cabe nessa caixinha, né? A gente tem que saber, claro que na escola, na universidade mesmo, nós aprendemos dentro da periodização, e o Machado ele é um autor realista.
mas ele excede muito a isso porque ele é um grande autor, e os grandes autores, eles não se prendem a rótulos, né? Eles estão para além disso. Então tem características, inclusive o Machado de Assis, ele traz em sua produção características que estão lá no modernismo, por exemplo, né? Que vem muito depois dele. Então são autores geniais que trazem características muito interessantes na sua produção. Mas ele tem todas as características do autor realista, análise da sociedade, dos problemas, desmascarar os problemas sociais, tudo está ali no Machado de Assis. Desse modo, então, nós estudamos e falamos sobre a narrativa realista no Brasil, elencando as características dessa narrativa e pensando também nos principais autores, não só do realismo, como do naturalismo, que são estéticas que acontecem ali no mesmo momento e são muito próximas em termos de características. Trataremos agora do realismo de Machado de Assis. Como o realismo aparece na produção do Machado, como o realismo se constrói em Machado de Assis, como isso se dá. Vamos no quadro, então, para que a gente possa ver um pouco mais sobre o Machado de Assis e sobre o realismo na produção dele. Nas palavras de Alfredo Bose, o ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis. Ora, uma das características centrais da prosa realista é analisar o homem em sua totalidade, isto é, internamente e externamente. O homem, pensando em sua introspecção psicológica, foi marca da poética machadiana, visto que o escritor examinava os indivíduos através de seus gestos, expressões e atitudes. Então, Machado de Assis é uma prosa genial, incrível, tanto é que o Bose fala que é o ponto mais alto, mais equilibrado da prosa realista brasileira, diria até da prosa brasileira de maneira geral, e ele vai por meio de uma introspecção psicológica, então ele tem uma introspecção muito psicológica, que é uma marca da poética dele, ele vai examinar os indivíduos através de seus gestos, expressões e atitudes. O realismo machadiano, a gente pode dizer que é um realismo combativo, né? Mas é um realismo muito elegante, vamos dizer assim. Porque o Machado, ele descreve os problemas da sociedade, ele descreve a podridão humana, mas tudo isso por meio de uma construção literária tão única que, inicialmente, se você não ler direito, assim, olhar e entender a obra dele, você às vezes nem percebe o que ele está dizendo. De tão fina que é essa ironia dele, de tão fino que é essa maneira que ele olha para a sociedade, que ele escreve. Então você não vai ver um realismo combativo assim de cara, vai bater o olho e vai falar, aqui é uma denúncia. Não, essa denúncia ela está bem escondida ali dentro da produção dele, num ato, numa cena, num gesto, numa maneira como o narrador se porta. Por isso o Bose, ali a gente vê, quando o Bose fala que é o ponto mais equilibrado, e fala também da introspecção psicológica, né? Ele vai olhar por dentro daquele ser humano para tentar desmascarar não só ele, mas a sociedade, mas isso tudo de uma maneira muito fina, muito elegante. No quadro, nós podemos ver aqui os aspectos do romance machadiano, alguns aspectos. Então nós temos aqui uma discussão de essência versus aparência, que aparece muito no Machado, o que está dentro, o que está fora do homem, como isso se dá, como isso se constrói. Nós temos uma universalidade, né? Que é, quando a gente fala de universalidade, é uma expansão de tempo e de lugar. Os romances machadianos, eles são universais na medida em que eles, por exemplo, agora no século XXI, a gente pode ler esse romance, ele vai fazer todo o sentido para a gente. Então, ele consegue pensar o ser humano para além de um tempo, de um lugar específico. É claro que nos textos dele tem o espaço específico, geralmente na cidade do Rio de Janeiro, tem uma casa, enfim, o tempo específico, se passou em tal ano, há essas marcações, mas fogem daquilo e vão falar do sentimento do homem de qualquer época, de qualquer lugar. Essa é a capacidade universalista da produção dele, e é também analisar isso, analisar a sociedade de maneira muito impessoal, com objetividade. Continuando no quadro, nós vemos a ironia, que é uma das marcas principais
da produção machadiana. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em ironia machadiana. Então ele é irônico, e uma ironia fina, que você é uma construção muito fina dessa ironia. Nós vamos no quadro agora para vermos alguns romances realistas do Machado. Nós temos aquilo que é considerado a tríade machadiana, os três principais romances dele, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Então aqui a gente tem os que são considerados a tríade, os três mais importantes, e temos também Isaú e Jacó, né? Que é um romance também importante, aqui academicamente a gente costuma eleger esses três como a tríade machadiana, aqueles livros do Machado que você deve ler de todas as formas. E todos eles possuem uma construção muito peculiar, uma análise da sociedade do homem bastante peculiar. No quadro, nós podemos ver um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Importante dizer aí que no Memórias Póstumas de Brás Cubas nós temos um narrador defunto, um defunto autor, que vai contar essa história. Então ele morreu, ele não deve mais satisfação a ninguém, porque ele está morto, e ele vai contar a história dele, e com essa história desmascarar a sociedade, desmascarar as pessoas que viviam com ele, falar sobre as relações humanas, com uma ironia muito fina e um humor muito interessante, que é muito legal de ver no Machado. Então agora a gente volta ao quadro para a gente poder ler essa citação e pensar sobre ela. Há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imagine o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se as esperanças todas. Terminava a carreira política. Aqui nós percebemos uma marca do Machado de Assis, que é conversar com o leitor. E ele faz isso muito no romance dele. Então você está numa página lá do romance, e ele vai falar, igual eu falei no capítulo anterior. Vocês viram que aqui ele fala, ó, tal é a matéria do capítulo anterior. Daí ele fala, há coisas que melhor se dizem calando. Há capítulos dele, por exemplo, que só é ponto final. É um capítulo só com ponto. Então, provavelmente, ele está dizendo sobre isso. Podem entendê-los ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todos, aqui ele já vai falar da questão do poder, da relação, dos jogos de aparência, dos jogos de poder. E vai falar tudo isso de uma maneira muito camuflada dentro da linguagem, com uma ironia bem fina ali, né? Então ele fala, se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imagina o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se as esperanças todas, terminava a carreira política. Então aqui é um trecho bem pequeno do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a gente vê essa relação dos jogos de aparência, a gente vê críticas contidas à questão do poder, da relação de poder do homem, como a paixão mais forte de todas, o que ele sente perdendo isso, mas isso tudo com muita ironia, não é tudo tão claro como a gente pensa que é. Então é um autor que vale a pena ler e pensar detidamente nas situações, naquilo que ele propõe o leitor a olhar. São obras que não dá para ler, são obras simples, assim. Quando eu digo isso, estou dizendo que são complexas, são difíceis, dá para ler tranquilamente, mas é aquele autor que a gente sempre tem que voltar às vezes, porque existe uma elegância no que é escrito e uma fineza, assim, irônica, que é muito interessante de perceber a maneira como ele olha aquela sociedade. Ele critica aquela burguesia que, os burgueses liam Machado de Assis e achavam incrível, gostavam muito. Mas o Machado criticava profundamente essa classe na sua obra por meio de um jogo com a linguagem que podemos perceber que é interessantíssimo. Desse modo, então, tratamos do realismo em Machado de Assis. Vamos agora para a resolução da última situação problema da nossa aula. Vamos falar da relação entre literatura e cinema, lembrando em como é bacana a gente trazer para dentro da sala de aula, para dentro do nosso estudo sobre literatura, relações com outras artes. Literatura é uma arte, ela dialoga com muitas outras, né? Dá para a gente fazer esse diálogo. E às vezes o aluno ele gosta muito, às vezes ele lê o livro, não gostou,
Goethe traz uma relação nova que ele não sabia, que ele não tinha pensado, ele vai se interessar por aquela relação e vai talvez até mesmo voltar a ler o livro, se interessar pelo livro de novo. Então trabalhar nesses trabalhos interartes são bacanas e podem ser muito úteis. Então vamos para o quadro para a gente ver essa situação problema e pensar um pouco sobre esse trabalho. Imagine que você é um professor de literatura e foi convidado a dar um aulão de literatura para pré-vestibulandos, tratando do realismo brasileiro. Agora a gente vai tratar do realismo. Para isso, você busca chamar a atenção dos alunos, fugindo dos métodos tradicionais de ensino, tentando relacionar a literatura com outras produções artísticas, como, por exemplo, o cinema. Daqui a gente está falando do cinema especificamente. Então, fugir daquelas aulas que vão ficar falando só das estéticas, das características estéticas, ou lendo trecho de romance, trecho de conto, e tentando começar a aula por uma outra perspectiva. Vamos lá tentar ver as perguntas que são trazidas por a pessoa que está vivenciando essa situação problema. Vamos para o quadro, então? E aí, quais filmes você pode escolher para trabalhar características do realismo na literatura e por quê? Aí é interessante, hein? Que filme será você está pensando em trazer? Que filme será você pretende propor para trabalhar com seus alunos? Lembrando que quando a gente traz uma resolução de uma situação problema aqui, a gente não visa de maneira nenhuma dizer que essa é a única verdade, que é a única situação problema que existe, a única resolução possível. Muito pelo contrário, a gente abre o espaço para que você aí possa pensar em outras propostas. Por exemplo, você assistiu um filme, nossa, esse filme se encaixa perfeitamente nisso. Ah, aquele filme se encaixa bem. Então vamos pensar. Eu trouxe 2 filmes aqui no quadro para a gente ver, que é um filme que não é brasileiro, filme norte-americano, do Martin Scorsese, que é um grande autor de cinema, que é a época, um grande diretor de cinema, me desculpem, que estou falando tanto de autor, tanto de literatura, que eu falei autor, é diretor de cinema. Que é a época da inocência, em que esse filme vai trazer a questão da hipocrisia, da aparência e da ambição, muito nos moldes aí de uma estética realista, a partir de tudo que nós já vimos na aula de hoje. E temos também aqui um que é óbvio, que é brasileiro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do André Klotzel. Esse é um filme que é uma adaptação cinematográfica do romance do Machado de Assis, e é uma relação direta com o romance realista. O primeiro ali que a gente traz do Scorsese é um filme, olha só, um filme que trata da questão da hipocrisia, da ambição dos jogos de poder, uma questão que o realismo trabalha bastante. Já o segundo aqui, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um filme que é a adaptação direta do livro do Machado de Assis. Esse é um filme bem legal de assistir, de levar para os alunos. É claro que às vezes num período de uma aula você não tem tempo de passar o filme inteiro, mas você pode recortar alguns pedaços do filme, levar algumas partes. É um filme muito bacana. O ator que faz o Brás Cubas faz de uma maneira muito boa. Então a gente vê essa ironia, essa perspicácia, esse humor que o Brás Cubas tem, esse tédio, esse olhar entediante que ele tem para a vida, e esse humor, essa rabugice, a gente pode dizer que ele é meio rabugento mesmo, a ideia é essa. Então o ator constrói isso de uma maneira muito bacana dentro da produção. Então acho que é uma obra que, sem dúvida, tanto uma quanto a outra podem ajudar você a trabalhar a estética realista em sala de aula, nesse aulão pré-vestibular. De repente trazer um trechinho do filme do Memórias Póstumas e perguntar se o aluno se recorda que obra que esse filme trata, ou trazer algumas questões lá desse filme do Scorsese e perguntar para o aluno também se ele consegue pensar que estética isso daria melhor. É muito legal o aluno conseguir ver outras possibilidades além do trabalho com o livro. Evidentemente que a aula de literatura, ler o livro literário é fundamental. O filme jamais vai substituir a leitura. É um caminho para construir diálogos e colocar a leitura em primeiro plano como importante, mas construir diálogos com outras artes, com outros campos e tornar as aulas bastante interessantes, fugindo desses métodos mais tradicionais, que é o que busca aqui o professor da nossa situação problema. Então, desse modo, nós resolvemos
a nossa última situação problema da aula de hoje. Vamos agora para o nosso momento de interação, aquele momento bacana em que eu lanço uma questão para a gente pensar, para a gente refletir sobre ela, uma questão que abre aí diversas possibilidades de reflexão. Vamos para o quadro, então, para que nós podemos ver essa questão. Como a realidade e as relações humanas eram trabalhadas na prosa de Machado de Assis? Vamos nos debruçar especialmente agora sobre a prosa de Machado de Assis. Podemos pensar nos romances dele, podemos pensar também nos contos. O Machado foi um contista excepcional. E até mesmo as crônicas podemos pensar. E como será que ele trabalhava a realidade? Ele é tratado como autor realista. O Machado de Assis ele está nos livros todos como realista. Como que ele trabalha a realidade, como ele trabalha as relações humanas, a partir dessa perspectiva do realismo. Então esse é o questionamento trazido. Pense sobre ele, a partir das discussões que nós trouxemos na aula, até do trecho do romance que a gente leu, traga experiências que você tem de leitura de Machado. Em instantes, então, nós voltamos para resolvermos e falarmos sobre essa questão. Muito bem, então. Vamos pensar sobre isso. Como que ele trabalha a realidade e as relações humanas? O Machado, ele trabalha tanto a realidade quanto as relações humanas de uma maneira muito única, muito própria dele. Ele, como eu disse durante a aula, ele não tem aquele realismo tão combativo, que vai para uma crítica social rasgada. Mas há nele a crítica, sem dúvida. Tem que saber reconhecer onde está essa crítica. E isso é construído por meio desse recurso que eu falei, já falei em outros momentos, da ironia. Ele tem uma ironia muito fina. Ele tem um olhar muito perspicaz para as relações humanas por meio de uma introspecção mesmo psicológica. Ele tenta entender o ser humano por dentro, né? Aquela realidade humana de dentro do ser humano.
Então, sem dúvida, nele descrição de espaço, objetividade, etc. Mas é um realismo muito peculiar. Quando a gente fala do realismo Machado de Assis, é um realismo bastante peculiar, por causa das características formais que ele traz à tona em sua produção. Então, desse modo, nós resolvemos o nosso momento aqui de interação, pensamos sobre isso e pensamos um pouco mais também sobre a produção do Machado de Assis. Agora, então, nosso momento de revisão, revisão da aula. Pega o seu caderno, o seu bloco de notas. Foi a nossa última aula da disciplina. Vamos revisar, fazer um percurso por essa aula e lembrar de várias questões aí que nós vimos ao longo do nosso trajeto de ensino. Vamos ao quadro, então, para que possamos ver alguns tópicos do que trabalhamos na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós tratamos sobre o romantismo e a identidade brasileira, falando principalmente da primeira geração romântica, né? Que a questão da identidade era um projeto dos românticos, de maneira geral, mas a primeira geração trabalhou mais diretamente com a identidade, por meio do indianismo, do ufanismo, do nacionalismo, da reconstrução do passado histórico do Brasil. Falamos também das influências dos romances franceses e ingleses nos romances brasileiros. E vimos que essas influências não são negativas, não são ruins, não é uma ideia de réplica, mas a gente até pode substituir a ideia de influências por diálogos, os diálogos construídos entre esses romances. Lembrando até mesmo do momento lá que a gente falou de uma literatura comparada, né? Estudar a literatura brasileira é estudar a literatura comparada a partir da perspectiva do Antônio Cândido. E vimos as características da narrativa romântica no Brasil, vimos os elementos, tempo, espaço, personagens, vimos a questão do maniqueísmo para a construção dos personagens, essa divisão muito clara em bem e mal, e vimos a idealização, o sentimentalismo que está no romantismo de maneira geral. E demos ênfase, sobretudo, na produção do José de Alencar, que tem uma produção indianista, uma produção regionalista, uma produção urbana e uma produção também de romances históricos. Então nós vimos as várias faces do Alencar. Após vermos o Alencar, que é um romântico, né, um autor romântico, fomos para o realismo. Pensamos na narrativa realista, no modo como essa narrativa se constrói, no modo como ela se faz e as críticas que ela traz. E vimos também os elementos, o tempo, espaço, personagens e de que maneira a gente até pode pensar, ela se contrapõe ao realismo, ao romantismo. Uma vez que a gente vê personagens são pessoas comuns, a ideia de um maniqueísmo cai por terra, há um olhar objetivo para a realidade. E para finalizar, nós vimos o realismo do Machado de Assis, o grande Machado de Assis. De que maneira como ele constrói o seu realismo, que é um realismo e um autor muito peculiar. Então fizemos esse passeio por momentos importantes da literatura brasileira e nessa disciplina como um todo nós fizemos esse passeio, tanto pela literatura brasileira quanto pela literatura portuguesa, vendo nas duas primeiras aulas a poesia, vimos a poesia lírica, a poesia épica, e nessas aulas finais vimos a narrativa. Então vimos as diferenças em textos poéticos, né? Tem estrutura de versos, estrofes, e os textos em prosa, que não possuem essa estrutura de versos e estrofes. Como eu digo sempre no começo da aula, essa disciplina de literatura de língua portuguesa 3, ela é uma disciplina que traz um estudo da literatura que foge de uma perspectiva tradicional. Então, se na perspectiva tradicional a gente está sempre vendo de maneira a periodização, que é como você viu lá na disciplina de literatura brasileira 1 e 2, nessa disciplina a gente tem essa perspectiva diferente de olhar de maneira dialogada com os textos, né? Como que o realismo aparece, mais especificamente aonde, fugindo da periodização. E é uma disciplina muito interessante e fundamental para você que está no curso de letras e que vai ser professor, porque ela permite, então, esse olhar diferenciado para a literatura e olhando com mais atenção em momentos específicos, permitindo ver esses momentos específicos de maneira diferente, a partir da ideia de poesia e a partir da ideia de prosa. Então eu espero que a disciplina tenha sido importante para você, tenha sido relevante para a sua formação. Sempre tente pensar nisso, usando lá as resoluções das situações e problemas, as discussões da aula, as interações, no modo de levar isso para a sala de aula, uma vez que a gente está formando professores, né? Então temos que pensar nessa aplicação prática dos nossos conteúdos. Então espero que tenha sido válida para isso
Espero que tenha sido também, além de tudo, prazerosa, porque ter uma aula prazerosa é algo também muito bacana. Para mim foi um prazer imenso estar aqui, espero ter contribuído com a sua formação. Um abraço e até breve.